Ser mãe é um milagre. Eu não tô pronto pra ser pai. Eu criei meu filho bem, com certeza ele não fez isso. Eu não sei mais o que fazer com essa criança. Comigo ele não é assim. Agora não dá, tô vendo TV aqui, ó. Pergunta pra tua mãe. Isso só pode ser coisa do Arthur. Eu não quero mais que tu ande com ele. Podia ter aula pra aprender a ser pai, né? Não muda de assunto. É muito louco porque nas diferentes funções que nós exercemos, a gente está sempre se atualizando, estudando, fazendo curso, mas para ser pai ou para ser mãe, a gente não reflete, a gente não discute, a gente não faz uma análise mais profunda. A gente simplesmente pensa que, estou grávida, vou ter um dom sobrenatural que vai me fazer ser mãe. Eu tive um pai, então vou fazer o que meu pai fez pro meu filho e vai dar certo. Só que isso é um pensamento de décadas e décadas atrás. E também é o contrário, né? Eu não vou repetir os erros que os meus pais cometeram, eu vou ser diferente. Só que a gente foi condicionado a essa educação. Então, provavelmente, os erros que os nossos pais tiveram, eles já são erros que eles têm dos pais deles e das gerações passadas. É muito difícil romper com isso, né? A gente está condicionado a essa educação. E é uma luta constante, ficar modificando e pensando, refletindo sobre a educação que eu estou dando pro meu filho. É muito difícil mesmo. Belchior, ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Baita pai, né, Ralf? Pior, né? O cara foi nosso péssimo pai. Mas é essa a questão. Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Pode ser uma própria reflexão dele, né? Sei lá, se ele teve uma reflexão enquanto pai. E isso é interessante a gente pensar também como destoa, às vezes, o discurso da atitude, né? Sim. É difícil a gente se enxergar, né? Porque ninguém, eu vou ser um péssimo pai ou uma péssima mãe porque eu quero. Não, a gente tá sempre achando que a gente tá fazendo melhor. E daí, se tu não tem essa reflexão, se tu não para e pensa, será que eu tô fazendo certo? Será que isso é o melhor pro meu filho? Tu acha que tu tá fazendo bem. Eu sempre penso isso. Ela tá fazendo o melhor, o que ela acha que é o melhor. Só que nem sempre é. Por isso a importância de refletir, de analisar, de debater, de conversar sobre esse tema. Eu adoro quando cai a tua cabeça assim, porque daí parece o bonequinho do ventríloco, sabe? Tem uma É pra dar um... Agora puxa os fios e isso daí volta. É importante também que a gente consiga pensar a relação entre os pais, mães responsáveis e a escola. Muitos pais me procuram para perguntar se eles podem auxiliar a escola na educação dos filhos. Eu digo que não. Eu digo que é a escola que auxilia os pais na educação dos filhos. Porque a escolarização é só um pedaço de toda a educação da criança. Então a escola ela é um momento na educação daquela criança. Ou seja, os pais são os grandes responsáveis pelo processo educativo da criança, do seu filho, da sua filha. Então a escola está aí para contribuir. A escola é uma faixa durante o processo educativo. E a integral é muito mais amplo, muito mais complexo do que somente a escolarização. Claro que na escola a gente trabalha temas fundamentais para o desenvolvimento integral do estudante. Mas a parcela principal desse processo educativo é responsabilidade do pai e da mãe. E acompanhar esse processo também é olhar o projeto político-pedagógico. Sem dúvida, quando a gente coloca um filho ou uma filha na escola, tem que estar sabendo que projeto de escola é aquela, como é que a escola pensa a educação, quais são os objetivos daquela escola, como é que ela entende os principais temas na área da educação. E depois, né, escolhida a escola, a gente tem que trabalhar com a questão da confiança. Se eu escolhi a escola, se eu conheço o projeto da escola, eu tenho que confiar que aqueles educadores, eles são habilitados para a educação do meu filho, da minha filha, né, que a coordenação está habilitada, que a direção, enfim. E que eles vão seguir o plano pedagógico da escola. Tem uma frase que eu gosto bastante, de um ditado africano, que fala: é necessário uma aldeia inteira para ensinar uma criança. Ou seja, a ideia da comunidade escolar, a ideia é que nós pensemos o processo educativo entre todos. É necessário, é fantasmagórico, Cadavérico. Absurdo, monumental, é extasiante, surreal, é sobrenatural. É importante que a gente reflita sobre a diferença entre autoridade e autoritarismo. Cada vez mais faz necessária a importância de nós pensarmos nas nossas atitudes. Autoritarismo está ligado à violência, ao excesso de disciplina, a uma forma rígida em excesso, né? Já o sentido de autoridade é mais do exemplo, é mais da inspiração que o pai pode trazer, aquele senso de responsabilidade, do cuidado. Uma postura mais rígida pode afastar os filhos de se comunicarem com os pais. É importante que se tenha uma amizade. Não precisa dessa distância, o pai, os filhos, né? Ou a mãe e os filhos. Tem que ter essa comunicação. E o filho tem que respeitar, né? Não é ter medo do pai,
bem diferente. Por isso esse equilíbrio é tão importante. O pai e a mãe não são os amiguinhos do filho, mas o pai e a mãe também não são aquela coisa que a gente tem que ter um medo, mas essa ideia de equilíbrio, a autoridade. Não autoritarismo e não amiguinho, autoridade. E tem que ter uma amizade, porque na hora que o filho tiver um problema, que a filha tiver um problema, ela tem que contar com os pais. É com os pais, né? é que tem que confiar que sim, o pai vai corrigir, a mãe vai corrigir, vai mostrar que estava errado, mas não pode ter medo, tem que ter a confiança. Ele tem vai que estar do seu lado, é aquela segurança isso. de que ele vai estar lá, vai estar cuidando, vai estar junto. Tá, mas e como é que a gente aprende a ser pai, ser mãe? Como é que essa sociedade recebe esses novos pais, essas novas mães? Os dados mostram que no Brasil um número muito grande de pais abandona os filhos. Isso é interessante que se a gente analisar toda a cultura que existe também na figura da paternidade. Isso é alimentado por uma própria cultura nossa, né? As bonecas, por exemplo, que as meninas ganham quando crianças, se tu apertar na barriguinha vai dizer mamãe, mamãe, mas não vai dizer papai. A criança menina, o menino, não é tratado como um futuro pai. E daí quando a gente vê um pai com uma criança na rua, com um sling, ou puxando de mochilinha, a gente pensa, nossa, que paizão, né? Mas ele não tá sendo um paizão, ele só está sendo pai. Mas quando a gente vê esse pai fazendo tudo isso, a gente pensa, nossa, que cara massa, né? Ou ouve aquele comentário, e aí, tá de mamãe hoje? Ah, virou babá? Isso também pode ser notado nos próprios fraldários. Os fraldários são quase sempre nos banheiros femininos. O homem não pode então trocar a fralda do seu próprio filho ou filha, porque é no banheiro das mulheres. Mas hoje em dia tem alguns lugares tem um banheiro que é o banheiro da família. Aí até tem, geralmente são 2 cabines, e daí tem um vaso maior, um vaso pequenininho, e daí ali tu entra, pode entrar mãe, pode entrar pai, né? Porque um homem não vai entrar no banheiro feminino para levar a sua filha. Né? Então são essas pequenas mudanças que a sociedade tem que fazer, que a gente tem que se adaptar. E tem crescido uma atenção maior à questão da figura paterna. Tem livros, tem programas, algumas pessoas têm dado muitas entrevistas nesse sentido, do papel do pai, a figura do pai. E um novo pai, uma outra forma de se pensar a paternidade. É um pai, não um super pai. É uma mãe, não uma super mãe. Cada um tem que ser sujeito dessa criação, não é ajudar a mãe a fazer coisas, é ser sujeito, é fazer, não é perguntar em que eu posso ajudar, é fazer, é deixar que os filhos saibam que podem contar com ele. É legal quando a mãe não tá em casa, que daí tem pizza, tem X. É importante também não super proteger o filho, deixar cair, deixar errar, mas também ter a base, o suporte para conseguir amparar. Né? Experimentar uma fragilidade não pode terminar num isolamento, mas em se abrir para a necessidade do outro. Deixar que ele crie anticorpos é importante. Cuidar com essa superproteção que às vezes pode ser prejudicial, criar ele para o mundo. Então, o melhor presente que a gente pode dar para o nosso filho e para nossa filha é o tempo, é a nossa presença, é o tempo que a gente doa para estar com eles. E a grande questão é, que filho você quer deixar para o mundo? E se esse tema aparecer, já sabe. Não muda de assunto. E aí tinha a parte final que era...